Não, não tá. Tem um delay muito grande. Agora vai, agora foi. Tem um delay. Oi? Tá. Essa é a nossa vinheta. Sensacional, cara. Sensacional. Convidado de hoje, Laertes Sarrumor. Ah, mas botaram uma foto de outra pessoa aí, rapaz. Já que o Rubão me incitou a fazê-lo, eu vou introduzir. Com todo respeito, vou fazer uma breve introdução aqui. Esse aqui é um canal, Steve no Jobs, de amigos, atores, né, que, por coincidência, se reencontraram depois de muito tempo, né, agora na pandemia, em dezembro, e todos nós temos em comum o fato de termos feito filmes comerciais, filmes de publicidade, né, alguns mais, outros menos, eu fiz poucos. E o Edu Coelho, né, que é o nosso síndico, ele que teve a iniciativa de criar um grupo no WhatsApp, reunindo os atores, e conseguiu a proeza de reunir lá mais de 50 atores, todos muito talentosos, e que fizeram filmes publicitários, mas que também têm, obviamente, as suas carreiras paralelas como atores, alguns são músicos, dubladores, roteiristas, diretores, enfim. A gente faz de um tudo para poder pagar as contas, e muitas vezes não paga, né, mas continua fazendo de um tudo. E daquele grupo que o Edu criou, a gente teve a ideia, então, de formar esse canal aqui para divulgar o trabalho, né, desses nossos amigos, que são super talentosos. A Lígia Sarrumor, feliz aniversário, obrigado, Lígia. Lígia é minha filha. Carminha Rodrigues, feliz aniversário, Laércio. Obrigado, Carminha, sempre presente. E então a gente criou esse canal para divulgar o trabalho desses atores que, principalmente na pandemia, estávamos aí com dificuldade de trabalhar, continuamos com dificuldade. A gente está esperando que tudo isso passe logo para a gente poder voltar aí com carga total, né? Os que são da música, os que são do teatro, os roteiristas, os dubladores, enfim. E os jobs de comerciais também, de publicidade também. Steve no Jobs, obviamente, é um trocadilho de Steve Jobs, né, que é o nosso guru da internet, aí, da informática, com Steve nos Jobs, Steve nos trabalhos, né? É um jargão publicitário, nos meios publicitários, as pessoas se referem aos trabalhos publicitários como jobs. E esse nome foi sugerido pelo nosso querido André de Maio, que é um companheiro nosso aqui, daqui a pouco ele vai entrar aí, o André de Maio, e o Edu Coelho, que teve essa iniciativa de formar o grupo, que reuniu toda a patota aí, hoje seria o entrevistado. O Edu Coelho é o Alfredo dos comerciais do papel higiênico Neve, né? E a gente ia fazer o programa com ele, porque ele, além disso, ele é super versátil, ele tem programa de culinária, ele, enfim, é um cara que se vira nos 30. Mas, infelizmente, né, por causa de uma pedrinha
uma pedrinha minúscula, quase imperceptível a olho nu. Ele teve esse problema de cálculo renal, que é uma coisa dolorida. Quem já teve, quem tem, sabe disso. Infelizmente, não pôde estar aqui hoje como um entrevistado, que seria. Ele vai entrar aí, mas só para assistir, para dar um oi. Ele está convalescendo, teve que passar por uma cirurgia para retirada desse cálculo. Foi tudo bem, graças a Deus, graças ao bom Deus. Mas essas coisas minúsculas são que ferram com tudo, né? Vide o bendito do Covid. Ó, o Pituco voltou. Pituco, acordou cedo, hein, meu? Pituco tá falando com a gente lá de Tóquio, Shibuya, Japão. Rap tudo. Obrigado para você também, Pituco. São 7 horas da manhã, aí, 7h30. E então, vide o bendito do coronavírus, né, que consegue dizimar aí uma boa parte da população mundial e é quase imperceptível. Quer dizer, é imperceptível a olho nu e quase imperceptível até em microscópio, mas faz um estrago desgraçado, principalmente quando outros bichinhos mais nocivos e perniciosos, ao invés de se empenhar em combater esses vírus, quer tirar proveito político da situação, e aí a gente já sabe toda a história, e a gente está perdendo muitos e muitos amigos, muitos parentes e tal. Não é o caso do Edu Coelho, graças a Deus, que não é coronavírus, é só uma pedrinha no rim. E aí, para não deixar em branco a live, para não ficar um buraco, a gente falou, quer dizer, na verdade eu sugeri, né? Que tal se eu entrevistar a mim mesmo? Né? Porque eu costumo ser aqui o âncora da bagaça aqui. Eu falei, bom, eu posso ficar como entrevistado, né? Porque eu também fiz filmes publicitários, eu tenho Língua de Trapo e outras tantas coisas para discorrer sobre, né? Rádio Matraca, tal. E aí passamos aí um tempão reunindo, amealhando material iconográfico aí de fotos e vídeos, tá? Para estar ilustrando aqui essa live improvisada, porque era para ser o Edu e acabou sendo eu. Dalva Sandes, cheguei, bem-vinda, bem-vinda. Olha lá, o Pituco está respondendo que exatamente, são 7h38 da manhã lá no Japão, em Shibuya, e ele está contando que lá também a vacinação está morosa, está devagar. Mas pelo menos vocês não têm aí outros tipos de praga, né? Como temos aqui. Por exemplo, dengue, né? Eu que moro aqui no litoral, a gente está com um surto de dengue aqui. Somos o maior propagador de dengue do país atualmente, a Baixada Santista, né? Não é só coronavírus, não. Bom, eu vou introduzir agora os meus amigos, querido Rubens Cristóforo. Bem-vindo, Rubão, que é um ator também de responsa. Moleque! Moleque! Eu e o Sidney. Cadê a gente aqui? Coloque a gente aqui. E vou também introduzir aqui, com todo respeito, o meu querido Sidney César, o Sidão. Bem-vindo, Sidney. Boa noite para todo mundo. Prazeraço estar aqui participando dessa live maravilhosa com uma entrevista com não só um amigo íntimo, um amigo do peito, um brother, como também um ícone da... Cadê? Não veio. Esse aí que você está falando não veio. Da arte brasileira, Laerte Sarrumor. Rubão, é com você. Pessoal, uma boa noite para vocês. Boa noite, Sidão. Boa noite, Laerte. Um prazer inenarrável aí poder estar entrevistando você. É o nosso âncora. É um prazer em Nina Hagen. E Nina Hagen está aqui com vocês, viu? É o nosso âncora
do Steve Jobs, o nosso canal, e hoje está sendo entrevistado, então alguém teria que ser o âncora hoje. Eu vou ficar de âncora aqui. O nosso Sidney César, o Sidão, vai comandar o chat, as perguntas, curiosidades que vocês tiverem. Fala aí, Sidão. Sempre alerta. São 3, né? Eu faço 2, né? São 3, né? 3, é. Qual é o significado disso? Oh, tem um significado sensacional. São os 3 deveres, na verdade, dos escoteiros. Então, o dedo maior é o nosso dever para com Deus. O dedo anelar, nossos deveres para com a nossa pátria. E o indicador, os nossos deveres para com os nossos irmãos, os nossos parentes e os nossos amigos. E o dedinho maior, segurando o dedinho menor, o dedão aqui segurando o dedinho, quer dizer que o maior protege o menor. Né? O escoteiro mais velho ensina o escoteiro mais novo. Ensina e protege e colabora com o crescimento dele. É uma simbologia muito legal. E quando ficar só o dedo maior, como é que faz? O dedo maior é Deus, cara. É ele que manda em tudo. Você pode dar o nome que você quiser para ele. Né? O maior dedo é o nosso compromisso para com Deus. Então vamos lá, dando sequência aqui, só uma pitada. É que eu estou com delay, eu estou com 2 monitores aqui. Só uma pitada aqui para vocês. É o seguinte, Dalva Sandes, a Dalva, sabe quem é, Laerte? É a estrela Dalva, a nossa chacrete. Sim, Terezinha, lembra? É ela mesma. Que conhece o Edu, que é amiga minha, amiga do Edu, enfim. Dando sequência aqui ao programa, Laerte Sarrumor, o multimídia, né? Se formou em jornalismo em 79, pela Faculdade de Comunicação Social Casper Libero, e também é fundador, cantor e compositor do grupo satírico musical Língua de Trapo. Na estrada há mais de 40 anos. Laerte, eu já começo com uma pergunta com você aí. Deixa eu ver. De onde é que vem esse nome Sarrumor? Então, isso aí, as pessoas perguntam, isso aí é de origem armênia, judaica, ostrogoda? De onde vem esse nome? Eu falei, não, Sarrumor é simplesmente sarro e humor, né? Que na verdade, é uma revista, um fanzine, né? Uma revistinha, um gibi que eu fazia na minha tenra idade, né? Com os meus 18 anos, 17 para 18 anos, eu fazia um gibizinho que chamava Sarrumor Jovem. E as pessoas escreviam cartinhas, né? Era tempo da carta ainda, não tinha e-mail, nada. Escrevia carta para a redação da revistinha e tal, punha lá ao Laerte do Sarrumor, Laerte Sarrumor. Tá. Aí eu acabei assumindo, acoplando o Sarrumor ao meu nome, e assim nasceu a dinastia Sarrumor, da qual a Lígia Sarrumor, que está aqui conosco, né? É uma descendente. Esses são os 3 primeiros números da Sarrumor, que eu desenhava, escrevia tudo, né? Sarrumor Jovem. Os desenhos quem assina? Vocês mesmos? Eu fazia tudo, eu sozinho. Bacana, Laerte, que bacana. Eu fazia tudo, ó. Os 7 números, tá vendo? Esses são os 7 números da revista que eu fazia. Como é que começou o grupo Língua de Trapo? Conta, dá uma breve história aí, como vocês se encontraram, como foi? Então, o Língua de Trapo começou na faculdade de comunicação, né, faculdade de jornalismo que a gente fazia, o núcleo fundador, que sou eu, o Pituco, né, que está aqui conosco, o Pituco Freitas, o Guca Domênico, nós 3, basicamente, que começamos no ano de 1979. Logo, juntaram-se a nós o Carlos Melo, que é o Carlos Antônio de Melo e Castelo Branco, né, um grande nome do humor nacional,
Pomposo. Pomposo. E atualmente ele assina Carlos Castelo, mas para o Língua ele sempre foi Carlos Melo. Ele entrou um semestre depois e mais para frente entrou o Ayrton Munhaine Júnior, figuraça, figurinha carimbada, né? E o Lisoel Costa, saudoso Lisoel Costa, nosso querido Barrigo Barnabé, que já foi para o andar de cima. E a gente fazia essa faculdade de comunicação Casper Libero, né? Ali na Avenida Paulista, no centro nervoso da cidade, ali no quinto andar do edifício Gazeta, ali. E a gente ficava mais nos corredores do que dentro da sala de aula, né? Né? Como sempre. E com violão, o Guca sempre com violão, o Pituco com violão, tal, e eu cantando junto, tal. E aí a gente começou a fazer algumas paródias, algumas sátiras. Teve uma vez que foi o Enfio, o saudoso Enfio, né? O Henrique de Souza Filho, né? O cartunista, irmão do Betinho e tal. Foi na faculdade fazer lá uma palestra tal, e a gente apresentou umas musiquinhas para ele, né? Que a gente tinha feito, umas paródias. E aí ele virou para o diretor e falou: eles que estão cantando aí, não tem nada a ver com isso, não, porque ainda tinha aquela coisa, aquela paura, né? Isso aí são os shows que a gente fazia na faculdade de Casper Libero. Isso aí foi o comecinho, os primórdios do Língua. Ó, eu de óculos escuro, bigode, cantando aí. E vocês estão vendo? Estão vendo a foto em branco e preto, as fotos? Tem alguém com uma guitarra ali, alguém escrevendo. Então, isso aí é o Luiz Domingues, que era da minha primeira banda, né, o Boca do Céu, tocando baixo, o Guca Domênico, na foto que está no canto superior direito, o Celso Guca Mojola. Cruza a perna assim até hoje. Oi? O Guca Domênico cruza a perna desse jeito até hoje. Até hoje, é. O Guca Domênico também é um ator de publicidade, né? Ó, eu vou colocar aqui a capa de uma fita cassete que a gente fez independente. A gente não tinha grana para fazer disco independente. Olha, Língua de Trapo. A gente fez fita cassete independente. Vendia e fazia a cópia uma por uma. Em casa mesmo. Por uma, e vendia nas portas dos shows, na porta de cinema. Era uma coisa artesanal. E essa língua que está na capa aí era uma língua de pano mesmo, que uma colega nossa, a Cristina, saudosa também, colava, ela recortava os retalhos de pano, né? E costurava uma a uma na capinha da fita, ó. Língua de trapo, literalmente língua de trapo. Literalmente, mas ficou sensacional, cara. Foi muito bom. Eu tive uma banda que chamava Boca do Céu. Meus queridos amigos, o Luiz Domingues, que é um baixista conceituado aí no mundo do rock hoje em dia, ele tocou no Patrulha do Espaço, na Chave do Sol, tocou no Língua de Trapo, uma época, várias bandas. Chave do Sol. E o Oswaldo Vicino, o Wilton e o Fran Sérpico. Isso em 1977, todo mundo cabeludo, jovem, sentado no chão. E agora, o ano passado, um pouquinho antes da pandemia, em fevereiro do ano passado, a gente se reencontrou para fazer um som num estúdio e a gente remontou a foto na mesma pose. Então essa foi a minha primeira bandinha, primeira banda de rock, Boca do Céu, que depois veio a chamar Burreba. Olha que chique! Por sugestão do Wilton, né? Do Wilton Renteiro, que ele juntou
o nome do Bach, né? Johann Sebastian Bach, com o nome de uma das músicas do Bach, que é o Bourrée. Aí depois dessa banda que eu tive, né, com o Luiz Domingues, o Oswaldo, o Fran e o Wilton, é que veio, então, essa história que eu estava contando, que eu entrei para a faculdade em 1979, e lá encontrei com uma outra patota muito talentosa, e começamos a fazer músicas engraçadinhas, e aí foi. Aí nasceu Língua de Trapo. Não tinha esse nome ainda, Língua de Trapo. A gente fez até uma votação na faculdade para ver se saía algum nome bacana, tal, mas a gente não gostou de nenhum. Aí o Carlos Melo, né, que é o Carlos Antônio de Melo Castelo Branco, esse que eu falei, ele sugeriu esse nome, Língua de Trapo. Em princípio, a gente não gostou muito. Um nome meio estranho, né, meio antigo, né? Mas depois acabamos acostumando, e hoje em dia é um nome a zelar, né? Um grande nome aí. Sim. O Cláudio está dizendo aqui que ama a Língua de Trapo, adora a Concheta, e ainda completa, que diz que cagar é bom até hoje. Sempre. É mesmo? Todo dia. Como é que, dá uma palhinha da Concheta e do cagar é bom. Porque depois eu vou falar algumas músicas que tem aí, que eu tenho. Um pouquinho, Laerte, como é que nasceu a Concheta? Foi um conjunto? Isso. Foi algo que já estava na cabeça de vocês? Porque vocês iam na faculdade para estudar também, né? Mais ou menos, né? Mais ou menos. A gente ficava curtindo e tocando violão e tal, e aí entrava na sala, assinava o livro de chamada e voltava para o corredor. E aí no dia da prova a gente ia lá e mandava ver qualquer coisa. Não é? Estudava novas formas de linguagens, principalmente fora da sala. Essa música Concheta, quem poderia falar melhor sobre o processo de criação e tal, é o autor, que é o Carlos Melo. Sim. Ele fez junto com o Cassiano Roda. O Cassiano Roda, que é o autor também de todas as capas da primeira fase do Língua de Trapo, né? Os 4 primeiros LPs, era a época do LP ainda, foram feitos, a arte gráfica foi feita pelo Cassiano Roda. Ele é o parceiro do Carlos Melo, então, na Concheta. Aí, ó, belo chapéu, hein, Sidney? Concheta, Vitamia. O Bananelli era um escritor que ele nem era descendente de italiano. Mas ele ficou encantado com essa cultura italiana, né? Essa italianada, os italianinhos, que é como eram chamados, esses imigrantes, que trabalhavam na lavoura ou nas cidades, né? Nas fábricas. Lavoro, era o lavoro, lavoravam. E ele ficou encantado com o falar desses italianos, né? Porque eles estavam aprendendo português, não sabiam falar, não dominavam o português e criaram um dialeto, meio que um dialeto, que era uma mistura de português com italiano, um italianês. Então, todas as publicações do João Bananelli, nos jornais, livros e tal, era nesse dialeto italianês. E eu acho que o Carlos Melo se baseou, se espelhou nessa forma de escrever para fazer a Concheta, porque é tudo assim, né? Concheta, vita mia, ricorda aquela noite que nós estava ali no grupo Sérgio, e você falou per me, facciamo l'amore lá no meu beliche, e io te dici, ma logo agora que eu misturei Coccomero com Alice, você vem me falar de amore, de sexo, tô com una brutta dolore no duodeno, e você falou per me, ma me tomou um sal de fruta eno, e a dolore foi aumentando, e eu gritei pro garçom, né? E aí continua. Enfim, eu acho que nasceu mais ou menos assim. Eu demorei 40 minutos para responder a sua pergunta, Sidão, mas aí essas histórias são legais de ser contadas. As porpetas. Porpeta.
No Bom Retiro nasceu o Timão. Olha aí a Carminha falando. A Carminha Rodrigues completo. Exatamente. Os italianos vieram, a princípio, para substituir a mão de obra escrava, né? E no Bom Retiro nasceu o Timão. É isso aí, ó, a Carminha completando aqui. Outra pergunta aqui legal, Laerte, com a permissão do Rubão aí. O nosso querido Reinaldo Passini, que é fã inveterável aí do Língua de Trapo e do Laerte, pergunta qual é a relação que o Laerte tem com o Lira Paulistana. O nosso amigo aí, o Passini, né? É, o Reinaldo Passini. Perguntou como a gente teve o nosso contato com o Lira Paulistano. Então, é o seguinte, ó, vou pôr na tela aí também. Houve um projeto lá no Lira chamado Virada Paulista, que agrupou aí 42 artistas, né? E o Língua de Trapo estava bem começando, isso foi em 1981. A gente estava engatinhando ainda, nunca tinha tocado num teatro na vida, a gente só tocava em faculdade, festivais e tal. E a gente participou então desse projeto, né? Junto com 41 outras atrações e tal. E essa foi a nossa entrada no Lira Paulistano. Pô, que bacana, hein? A gente está vendo aí o folder, né, o cartaz desse projeto. E 42 grupos, 300 músicos. Exatamente. Ó, isso aqui é a foto de um festival que a gente participou em Bauru. Foi a primeira viagem nossa, quando a gente... Que ano, Laerte? 1980. Tá. Ó, eu, de camisa branca aí, o Carlos Melo e o Guca Domênico ali, com um pauzinho na mão. Aquele pauzinho ali é uma clave, é um instrumento que você fica batendo. Ai, ai. Então, e aí através desse projeto, o pessoal do Lira Paulistana, né, os sócios lá do teatro, nos conheceram o nosso trabalho e nos convidaram então para fazer uma temporada lá, uma temporada em um horário alternativo, segundas e terças-feiras, que era um horário mais alternativo, porque o filé mignon mesmo era de quarta a domingo. Uhum. E aí, ó, a porta do Lira e um dos shows que a gente fez lá que chamava Obscenas Brasileiras, o Pituco vestido de índio cantando Xingu. Xingu, 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 o índio já tomou. Essa era a porta do Lira Paulistana, né? Rua Teodoro Sampaio, 1090. Ali em frente à pracinha, a Praça Benedito Calixto. No centro das atenções de São Paulo da época, né? Ali era no coração, ali perto da USP, perto do agito ali, né? Da Vila Madalena. Olha aí, mais duas fotos que mostram o Lira Paulistana, o Língua de Trapo fazendo show no Lira. Sensacional. Eu cantando Vampiro. E na outra foto, o Pituco baixando as calças, literalmente, mostrando os seus atributos glúteos. Eu fico me estendendo. O Aliegro manda um oi para vocês aí, para nós, né? E o Carlos Miola também manda. A Delba. O grande Miola. Abração. Miola e a Delba Aliegro manda um oi aí. Legal, legal. A Delba Aliegro. Isso. A grande Delba. A Delba também fez Casper Libero. Oi, Delba. É minha vizinha. Mora aqui em São Vicente também. No mesmo prédio aqui. Tem uma pergunta aqui sobre... Fala para o Laerte falar um pouco sobre o projeto da Rádio Matraca, como nasceu. Então, aí na própria faculdade a gente começou a fazer um jornalzinho. Afinal, a gente estava fazendo uma faculdade de jornalismo, né? Então a gente começou a fazer um jornalzinho de humor. Um jornalzinho de humor que chamava O Matraca. Saíram 14 números desse jornal, né? E do Matraca, do jornal Matraca, a gente
acabou fazendo também a Rádio Matraca, que a Rádio Matraca nasceu nos shows do Língua, porque a gente tinha que trocar os figurinos, e aí dava buraco no show, né? Porque entre uma música e outra, então a gente usou do artifício de colocar umas vinhetas gravadas em fita cassete na época, e com paródias assim de programa de rádio, era Rádio Matraca, entendeu? Era um artifício assim para a gente poder trocar de roupa, para não dar buraco no show. E aí acabou virando um programa de verdade, porque o André Barbosa Filho, que era um dos diretores da Rádio USP, convidou a gente para ir fazer esse programa na Rádio USP. Falei, vocês fazem uma rádio aqui no show, né? Com essas fitas cassete, essas vinhetas que vocês fazem imitando Gil Gomes, Zé Bete, os comunicadores populares da época, né? Então a gente foi para a Rádio USP e lá estamos até agora, há 36 anos. A gente começou a fazer o programa em 1985, né? Começamos a fazer o programa em 1985. Você tem ideia, Laerte, se esse programa, no universo das rádios, se ele é o mais antigo de todos ou não? Não. Na própria Rádio USP tem um programa que é mais antigo que o nosso, que é uma tradição no rádio. Ó, mais 2 números do Matraca aí, que é O Samba Pé de Passagem, é verdade. Do Moisés da Rocha, que é um programa sensacional. E olha aqui, ó, eu vou pôr aqui uma foto da Rádio Matraca, eu e o Luiz Oel na Rádio USP em 1985, e a equipe que está fazendo agora, que sou eu, o Ayrton Munhaine Júnior, que tá no programa também desde 85, e a Alcione Sana. Essa é a equipe de agora. Nós estamos fazendo o programa, inclusive nós estamos fazendo em casa, né? Remotamente, por causa da pandemia. A gente grava cada um na sua casa, depois a gente manda para o Zé Mileto, que é o tecladista do Língua de Trapo. Ele manja das tecnologias e ele mixa e edita o programa, e a gente manda lá para a emissora, eles põem no ar todo sábado às 17 horas, das 17 às 18 horas. Rádio eu acompanho bem aí. Quase sempre que eu posso, eu acompanho. Os programas a Denise Oliveira está falando aqui, Zé do Caixão é da Vila Anastácio. Ele teve uma produtora de Ipiranga também. Nessa foto aí da Rádio USP, a menina está até com uma cara de assustada aqui, Laerte. Ela é assim mesmo. Sacanagem. Você deu um susto nela. Obrigado, a gente usava também olha lá o jornal. O jornalzinho O Matraca. Dando um toque, a Dalva está falando aqui que está aparecendo simultaneamente. Também para fazer programas de show. Esse aí, ó, um programa do show Prejuízo Final e o programa do show Nova Retórica. Ambos a gente fez esses shows no Sesc Pompeia. O Prejuízo Final em 84 e o Nova Retórica em 85. A Dalva perguntando, de quem é esse bumbum? Do Pituco, Dalva. Do Pituco. Olha lá, ela queria ver o bumbum do Pituco, agora tem um monte de bumbum aí, ó. Agora, Laerte. Diga. Me faz uma ligação aí entre esse pessoal do Lira Paulistana, Rádio Matraca, enfim, essa época de 84, 85, com a campanha das diretas. Sim, perfeita a pergunta, porque aqui, ó, esse compacto chama 100 Indiretas. Sim. Que é o nome do show que a gente montou justamente em função da campanha pelas diretas, né? É uma crítica aí. Legal. Que foi 100 indiretas, quer dizer, 100 eleições indiretas e 100 indiretas também. Vamos falar diretamente. Isso aí é uma caricatura. 84, né? É uma caricatura feita pelo Luiz Chilson com a banda, na época, ó, o Luiz Oel, o Sérgio Gama, o Nahame Kasseb, o Pituco,
Luiz Domingues, né, no baixo, João Lucas e o Fernandinho, não, sou eu, na ponta direita sou eu. E a gente fez vigília na noite da votação, né, da emenda do Dante Oliveira. Uhum. A gente fez vigília lá no Lila Paulistano, passamos a noite lá, tal, torcendo pelas diretas. Eu fui no comício da Praça da Sé, né? Aquele enorme comício. Eu estava lá, Laerte. Glorioso, histórico, hein, Rubão? 1 milhão de pessoas. Vivemos a história, hein? Vivemos a história. Opa. E também no Rio de Janeiro, porque, por coincidência, quando teve o comício lá na Candelária, pelas diretas, a gente estava fazendo show lá na Funarte do Rio. Então eu acabei indo no comício do Rio e de São Paulo. Emocionante, olha só, né? Emocionante. Na época, só abrindo aspas aí, na época eu estudava no Liceu de Artes e Ofícios, ali na Tiradentes, né? E eu saí de lá e fui direto para o comício. Eu lembro, todo mundo foi. Era uma coisa maluca, o quanto a gente queria realmente uma liberdade para votar, né? Para se expressar, e que a gente não tinha, né? Era difícil. Vocês foram vanguardistas nisso. E aí a ligação com a campanha das diretas foi essa, e depois tiveram os festivais de Águas Claras. Sim, a gente se empenhou totalmente, né? Era um clamor popular, né? Era uma coisa que contaminou todo mundo, né? Sim. Teve vários shows, vários comícios, era uma coisa muito legal. Então, você falou do Festival de Águas Claras, vou pôr aqui os cartazes. Festival de Águas Claras, Iacanga. Aliás, tem um documentário muito legal sobre o Festival de Águas Claras, que é do Thiago Matar, que você encontra aí no Netflix. É bem legal. Chama... Iacanga. Procura um documentário sobre Iacanga que você acha. A primeira edição foi em 1975, lá na fazenda, né? Na fazenda Santa Virgínia, que ficava em Águas Claras, no município de Iacanga, pegadinho ali a Bauru. E olha aí, ó, 3 dias de som, 30 conjuntos, né? E assim, a nata do rock brasileiro, Mutantes, Novos Baianos, O Terço. Nossa, meu. Foi um Woodstock, chamado Woodstock brasileiro, né? Isso em 1975. Aí tiveram mais 3 edições nos anos 80. Raul Seixas, sai Guarabira. Em 82, 83 e 84. Em 82 a gente não tocou, o Premier tocou em 82. Em 83 o Língua de Trapo foi para tocar, mas o tempo estava muito ruim, a gente acabou não tocando. Aí em 84 a gente tocou, mas fez meio show, porque novamente teve uma tempestade, começou a cair equipamento do palco, aí para a nossa segurança a gente deu de fininho, rapidinho, porque a coisa começou a ficar esquisita ali. Começou a cair refletor de luz. Aí deram só meia apresentação e vazaram. E picamos a mula. Ó, 2 fotos da gente tocando em Iacanga, no Festival da Águas Claras. O João Lucas, com um estandarte na mão, que era um samba enredo que a gente fazia, que é um samba enredo da TFP. TFP pede passagem para mostrar sua bateria e seu passado de coragem, defendendo a monarquia. Salve Plínio Correia de Oliveira, precursor da linha dura, grande baluarte da ditadura. Era um samba enredo da TFP. E ali eu e o Pituco também dançando uma outra música ali, fazendo uma coreografia. Isso lá em Águas Claras, em Iacanga. Quando a gente fez a temporada no Rio, né,
no Rio de Janeiro, a gente tocou em vários lugares lá. Tocamos na Funarte, que eu já mencionei. Tocamos no Circo Voador, Circo Planetário da Gávea. E aí, quando a gente saía do show, a gente ia com os amigos, né, para a night. E um dos amigos que a gente tinha lá no Rio era o Chico Caruso, irmão do Paulo Caruso. O Paulo Caruso mora em São Paulo, o Chico mora no Rio. Que, inclusive, ele fazia aquelas caricaturas para o jornal da Globo, né? E eu acho que essa foto não rolou. Peraí, deixa eu ver se eu consigo pôr essa foto. É uma foto do Chico e do Paulo Caruso na Boate People, na Boate People, no Rio de Janeiro, cantando com máscaras, né? Com caricaturas de políticos. Sim, rolou a foto, sim, passou, acabou de passar aqui. E eu e o Lisoel demos uma canja nesse show aí na Boate People, essa Boate People era anexa ao Hipopótamos, que era uma grande danceteria na época, né? Lá no Rio de Janeiro. E aí, em 85, veio o Festival dos Festivais, da Globo. Festival dos Festivais, que o Língua de Trapo participou com a música Os Metaleiros Também Amam. Os Metaleiros Também Amam. Ó, tem uma foto aí. Os metaleiros também amam, meu amor. Sim, Os metaleiros também amam, sim, senhor. Isso foi em 1985, a gente participou com essa música. A gente se apresentou na eliminatória aqui em São Paulo, no ginásio de Ibirapuera. Eu assisti. Sim. Aí passamos para a semifinal, no ginásio do Maracanãzinho, lá no Rio de Janeiro. E passamos para a final, também no Maracanãzinho. Depois, um pouquinho. Acho que não vai dar revertério. Estou falando com a Márcia aqui, que ela me trouxe uma aguinha batizada aqui. Igual essa aqui? Cadê a sua, Sidney? Olha, aos participantes, né? Se puder. Personalizada aqui com música. Pode ser mais escurinha, vermelhinha, pode ser translúcida, mas estamos juntos. Estamos juntos. É nóis. Na final, a gente tomou uma tremenda de uma vaia, porque o público carioca, eles torciam pelo Oswaldo Montenegro, pelo pessoal do Rio, né? Sim. Eles eram os favoritos lá para o Rio, mas quem ganhou mesmo foi a TT Espíndola, com escrito nas estrelas, né? Você pra mim foi o sol, essa noite sem fim, que me acendeu o farol. E renasceu tudo em mim. Tudo em mim. Pois é. E... Isso me lembra muito... Ô, Sidão, canta aí. Caso do acaso bem marcado em cartas de tarô. Oh! Meu amor, esse amor de cartas claras sobre a mesa. Era assim. Isso aí. Inclusive, tem uma pergunta que a gente deixou passar aí batido do Escabora, do Cláudio Escabora, vendo se o Língua de Trapo tem alguma música com o Joelho de Porco. Não, a gente não tem, mas tem uma série de coincidências e eu era fã, muito fã, né, na minha juventude, em 1976, 77, ia no show dos caras direto, no Teatro Ruth Escobar, no Teatro Bandeirantes. Uhum. Aí, quando a gente foi gravar o nosso primeiro LP, nosso primeiro disco, né, que saiu pelo selo Lira Paulistana, em 82, aquele que tem capa azul e tal, a gente foi gravar justamente no estúdio do Tico Terpins, que chamava Áudio Patrulha. E que depois era o Tico Terpins e o Zé Rodrigues, que eram os donos, né, os sócios. E depois veio a se chamar A Voz do Brasil, que até hoje, é um dos estúdios que mais grava jingles publicitários.
jingles o Renato Teixeira, né, fez um monte de jingle para Chevrolet, enfim, César Brunetti, tem muitos compositores de jingles, e a maioria eram gravados, quer dizer, são ainda gravados no estúdio A Voz do Brasil, que é do Tico Terpes, do Joelho de Porco, e do Zé Rodrigues. Ambos, infelizmente, já falecidos. Infelizmente, verdade. E a gente gravou nosso disco lá. O Edu Coelho está falando aqui, ele fez o primeiro Shell Responde junto com o Tico, do Joelho de Porco. Exatamente. Que chuva, hein? Boa para nós aqui, que ele já está de alta e está em casa. O Edu Coelho é o nosso companheiro aqui do Steve Jobs, que operou a pedrinha no rim. Seja bem-vindo, Nivaldo, Edu. Grande beijo aí para você. É isso aí. Grande Edu. Se tiver alguma pedra no rim, é só tomar mais uma cerveja. Cerveja nela. Cerveja, chá de carquejo, quebra-pedra. E muita água. Muita água. Muita água. Edu, grande abraço. Pronta recuperação para você. A segunda peça profissional que eu fiz na minha vida foi com o Zé Rodrigues. Uma peça chamada O Político Imbecil, do Pirandello. Cara, era um drama e o Zé ali atrás da coxinha só contando piada, eu entrava rindo, o diretor queria me matar, era uma coisa de louco. Não, o Zé Rodrigues era sensacional. O Zé Rodrigues era absurdo. É uma turma inesquecível. Ele, o Tavito, né, que fizeram aquela música que é um hino, né? Casa no Campo. Era uma casa, casa no campo. Ele me contou a história, só para você ter ideia, ele me contou a história, que ele estava num ônibus viajando para o interior de São Paulo, e de repente ele viu aquela casinha passando, ele pegou logo um caderno e começou a descrever a casinha e fez a música. É mole? Que legal. Agora eu vou perguntar para vocês, do Sidão e Rubão. Diga. Duas perguntas. Primeira pergunta, cadê os caras? Eles não iam entrar depois? Cadê o André? Cadê o Rick? Cadê o... O Rick deixou um áudio aqui, aí eu já mandei para ele assim, no meio da live você vai me mandar um áudio? Escreve. Eu não sei, eles estavam com compromisso. Deixa eu falar uma coisa aqui, Laerte. Vou fazer a segunda pergunta. Tá. Vocês lembram daquela caravela que tinha na rua 23 de Maio? Latitude. Lembro. Eu fui para lá. Em frente ao Jack in the Box. Latitude 3001. Latitude. Foi restaurante, foi balada, foi bingo, foi tudo ali, né? Pois bem, nós e a Nina Hagen fizemos shows no Latitude 3001. O Fábio Júnior também, cara. Não na mesma noite. Provavelmente o Supla. Provavelmente o Supla, né? Que teve um caso com a Nina Hagen. Foi um ídolo, né? Linda garota de Berlim! Foi. Ela cantou, ela deu canja nessa música do Supla. Ela que canta. Cara. A música foi feita para ela e ela que canta. Ó, esse lugar, esse Latitude aí, foi uma das casas assim com maior acústica que eu presenciei. Era muito legal aquele lugar. Era muito bom. Mas fala, Rubão, o que você ia perguntar? Eu ia pular, porque dentro disso tudo, a gente está falando de músicas e tal, o pessoal não sabe, ou algumas pessoas sabem, que o Laerte também ele é autor de livros de piada. Ô, Rubão, você tem, hein? Eu tenho. Tem que autografar. Eu estou num grupo, pessoal, que só tem humorista. Eu sou o único que é ator que não sabe contar piada. Então eu tive que comprar um livro, mas há muito tempo atrás. E aí... Mas por que o Rubão está num grupo de humorista, cara? Não entendi. Porque é uma piada, né? Eu estar num grupo de humorista já é uma piada. Pronta. Óbvio.
Aliás, tem várias edições desse livro aí, né, Laerte? Em 1988, eu fui convidado pela editora Clube do Livro a fazer uma compilação de piadas, né, populares, anedotas, escrever um livro que fosse 1000 piadas do Brasil, 1000 mesmo, numeradas, de 001 até o número 1000. Eu aceitei o desafio, foi uma empreitada e tanto, porque não tinha internet na época. Não tinha internet, não tinha rede social, não tinha outros livros de piadas para eu me basear. Quer dizer, haviam poucos. Tinha as anedotas do Pasquim, tinha alguns livrinhos da edição de ouro, muito vagabundo. Enfim, eu tive que sair, porque as piadas que eu sabia do meu repertório não dava 100. Né? Não dava 100 piadas. Porra, tinha que escrever 1000. E 1000 boas, né? Eu não ia escrever porcaria. Então eu fui atrás de gente que conta piada engraçada e, porra, nossa, eram muitas rodas de piadas. E aí escrevi esse primeiro livro, em 1988. Teve uma performance modesta, tal, vendeu um pouco, tal. E 10 anos depois, eu encontrei o editor, né, que estava com uma editora própria, Nova Alexandria, e ele falou, você não quer escrever um segundo livro de piadas, não? Mais 1000 piadas do Brasil? Que é esse amarelinho aí que você tem, Rubão. É esse aqui. É isso aí. Isso 10 anos depois. Eu falei, escrevo. Beleza. Aí não podia repetir as primeiras, né? Vamos fazer o seguinte, porque demora para escrever um certo tempo, né? Alguns meses. Enquanto você escreve e tal, vamos relançar o primeiro para dar um esquenta. E ele relançou pela Nova Alexandria, a editora dele, o primeiro. Cara, o livro foi um estouro. Começou a aparecer nas listas de mais vendidos. Segundo lugar, primeiro lugar. Passei até na frente do Jô Soares, que estava bombado com o Xangô de Backstreet, né? Pô, o livro estourou, cara. Um livro de 10 anos antes, entendeu? Ficou milionário. Não, mas ganhei uma graninha, cara. E nessa época, livros de piadas estavam na moda. Tava. Eu vou te contar. 10 anos antes, 10 anos antes não tinham. Oi? Eu vou te contar a minha história com esse livro aqui. O que foi isso daqui? Isso aqui foi o seguinte: você sabe que eu tenho um amigo chamado Eduardo Coelho, né? Que é esse aí que operou. Dizem que operou a pedrinha nos rins. Eu acho que Alfredo! é outra história. Eu acho que ele estava com o brioco frouxo e ele foi operar o negócio lá. Mas tudo bem, vamos embora. Já que a gente está falando de piada, né? Aí o Edu, bastante neve. O Edu, ele como um bom contador de piadas, ele começou a participar de um festival que era ali no Teatro Zácaro, ali no Bexiga. E ele falou: vamos, Rubão, vamos, Rubão, você sabe contar piada? Eu falei: a única coisa que eu não sei na vida é contar piada. Ele, não, vamos lá. E tinha umas eliminatórias. E aí eu fui atrás. Fui numa livraria, não lembro qual, e comprei um livro de piadas, esse aqui, para eu poder ter as piadas, para poder saber o time para contar, tal, para chegar lá e fazer alguma coisa. Até que eu passei na primeira eliminatória, na segunda, depois na terceira não deu mais certo, né? E o Edu e mais não sei quem foi, e eles continuaram. Mas foi isso, cara. Coincidentemente, anos depois a gente se encontra num mesmo grupo, num mesmo canal, né? Você de âncora agora, você como convidado, e a gente entrevistando você, e eu achei esse livro lá na minha escrivania, e eu falei, vou botar hoje para a gente falar sobre esse livro de piadas e o sucesso que foi, que na época esgotou isso aqui, você sabia? Sim. Aí, como teve o primeiro, fez esse sucesso, esse aí, quando foi lançado, foi sopa no mel, né? Foi sopa no mel. Vendeu pra caramba também. Aí depois teve um terceiro de capa verde, ainda mais 1000 piadas do Brasil.
Virou uma coleção, virou uma coleção. E os livros de piada estavam em alta na época. Tinha as piadas do Cacete Planeta, as piadas do Louro José. Todo mundo começou a lançar livro de piada. Isso mesmo. Vamos falar. Eu queria deixar essa pro Sidão. Tem um personagem que ele faz, Sidão, você conhece? Um cara chamado Topodídio? Topodídio? A voz Topodídio. Eu sou o Topodídio que acabou de chegar. Contrato de prestígio que vai dar o que falar. O Topodídio acabou de chegar. O rato de prestígio que vai dar o que falar. Todo mundo sacudindo a força. Todo mundo criança. Botando pra quebrar. Eu lembro, eu assistia, fez parte da minha infância, eu pequenininho, grudado na televisão, né? Era uma GE, minha mãe saía para trabalhar, meu pai também, e aí eu ficava grudado olhando aquele ratinho fazer meu limão, meu limoeiro, meu pé de jacarandá, uma vez eu disse que dorerei, outra, e eu ficava ali doido, eu era apaixonado pelo Topodídio, cara. Sem brincadeira. Mas isso aí você está falando é a primeira vinda dele ao Brasil, no ano 68, 69, que ele contracenava com o Agildo Ribeiro. Agildinho, me dá um beijinho. Meu limão, meu limoeiro, meu pé de jacarandá. Então, o Topodídio... falar que eu tenho 54 anos, nenhum problema, estou cagando andando. Ele é uma criação da italiana Maria Perego, né? É um personagem de 1959. Mais velho que você, Rubão. Bem mais velho, eu sou de 67. E fez sucesso no Brasil quando ele veio para cá, porque ele contracenava com a Agildo Ribeiro na Globo. Isso. Depois, anos 70, ele passou por aqui rapidamente, não teve muita repercussão. Nos anos 80, eles resolveram trazer o personagem de novo para o Brasil. E eu estava com a banda Língua de Trapo gravando o disco Os 17 Big Golden Hits super quentes mais vendidos do momento. Eu estava lá no estúdio da Som Livre, gravando esse disco com Língua de Trapo. Apareceu lá o produtor Mr. Sam, o argentino Mr. Sam. Porra, bicho! E aí, tudo bem? Ele apresentava o Realce, lembra? Realce Baby na TV Gazeta. Realce, sim. Figura. E ele estava produzindo, ele ia produzir o disco da volta do Topodídio no Brasil. Porque o Topodídio é um rato cantor, ele é uma celebridade, né? Ele canta. E ele falou, porra, bicho, a gente está procurando alguém que faça a voz do Topodídio, porque o italiano que fazia a voz original, né, o Peppino Mazzulo, está muito velhinho, não está mais viajando, a gente precisa achar alguém que vai fazer. Eu falei, eu faço, eu imito o Topodídio, né? Falei, porra, bicho, então vai fazer um teste. Fui fazer um teste na Diana Cinematográfica, ali no Bexiga ainda, pertinho do PH, pertinho da... A PH ficava ali na Coração da Europa, né? Coração da Europa. Não, ficava na Luiz Porreo. Não, sim, mas agora, mais recentemente, na Coração da Europa. Então, isso. Tipo, meia quadra abaixo, é aquela rua famosa lá, Almirante Marques Leão, se não me engano, ficava a Diana ali. Eu fui fazer o teste, e assim eu acabei fazendo o Topodídio na televisão, na TV Bandeirantes, na temporada de 1987, junto com ele, o Ratinho contracenava com o Ricardo Petralha. O Dick Sim. Petra. Dick Petra. Muito bom, cara. E gravei 2 discos com a produção do Mr. Sam, que saíram pela Discoban, que era um selo da própria TV Bandeirantes. Sensacional. E agora, falando do Mr. Sam, do Realce, sabe de quem que eu lembrei, Lar? Lembra do Capivara, meu? Porra, Capivara, meu. Fazia um bonequinho lá, né? Capivara. Sensacional. Sensacional, cara. E
Em 2015, teve a Sato Company, comprou os direitos do personagem, lançou uma série de desenhos, de episódios no YouTube. Vocês podem procurar lá, Topo Gigio, Sato Company. Tem lá vários episódios com a minha voz também. Legal. E agora eu estou gravando programas inéditos. São desenhos animados do Topo Gigio, feitos pela RAI, né? A Rádio Televisão Italiana. RAI. E que vai passar aonde esses desenhos aqui no Brasil? Fazem maior sucesso na Itália. Aí foram adquiridas, esses desenhos foram adquiridos pela Discovery Legal. Kids. Passou nos Estados Unidos também, maior sucesso. E a Discovery Kids Brasil vai passar aqui no Brasil com a voz do Laerte Sarrumor. Sucesso na Europa, sucesso na América do Norte. Vai ser um sucesso no Brasil também. A Dalva está perguntando se você tem algum vídeo do Topodídio. Então, aqui agora para mostrar, não, mas se você procurar no YouTube, tem um monte, inclusive com a minha voz. Tem da época do Agildo e tem agora com a minha voz também. Que maravilha. Pulando um pouquinho do Topodídio, você fez outros personagens, como o Capitão Irado no programa Band Kids em 2000 e o Jurandir no sitcom do programa do Fábio Júnior na Rede Record em 99. Sim, eu era o mordomo do Fábio Júnior. Cada semana ia uma potranca lá, uma gostosa. Sabia de Fábio Júnior. Um trabalho difícil mesmo, hein, Laerte? E era engraçada a historinha, porque era um sitcom mesmo. O personagem dele era o Paulo Sérgio, e eu era o mordomo, o Jurandir. O Paulo Sérgio tinha uma ex-mulher, que era... Esqueci o nome da mulher. Era feito quem fazia a mulher dele era a Raquel Barcha, sabe? A atriz Raquel Barcha, que faz a Sherazade, contadora de histórias. Tá? Sim. E a empregada da casa era a Angela Dipp. Grande Angela Dipp. E essa ex-mulher dele, eles tinham 2 filhos, né? Ele tinha 2 filhos com ela. É meio autobiográfico, na verdade, né? O Fábio Júnior tem uma coleção de ex-mulheres, né? E essa ex-mulher dele era uma chata, uma pentelha que ficava no pé dele ainda, né? Se achava casada com ele ainda, e ficava patrulhando as aventuras amorosas dele, né? E cada semana ele vinha com uma, cara. E eu tinha que ficar cobertando, entendeu? Eu tinha que ficar cobertando para livrar a barra dele com a ex-mulher, cara. Era muito engraçado, era bem legal. Aí você cobertava como? Você cantava igual a Dalva tá cantando aqui, senta aqui, para que fazer isso? Sobre esse ano de 1999, que foi... Você falou assim, pô, você ganhou muito dinheiro, ficou milionário com os livros, né? Esse ano foi o ano que eu mais ganhei dinheiro na minha vida, 1999. Falei, porque eu sabia. Os planetas se alinharam, então eu tive esse grande sucesso com os livros, né? 1000 Piadas do Brasil, mais 1000 Piadas, enfim, com a coleção toda, todos venderam muito bem. Ao mesmo tempo, eu fiz esse trabalho com o Fábio Júnior, em 1999, na TV Record. Na verdade, era quem produzia, eu não era contratado pela Record, eu era contratado pela JPO, do Zé Paulo Oliveira, sabe? Sim. Essa produtora? Sim. E a JPO. E, então, tinha um salário também legal lá no Fábio Júnior, tinha a grana dos livros e, ao mesmo tempo, pintou uma campanha de lançamento do jornal Agora, onde eu conheci o nosso querido convidado da semana retrasada, o nosso glorioso Batata. Eu conheci nessa campanha do Agora,
que agora é um jornal da Folha, pertence ao grupo Folha, né? Era o antigo Folha da Tarde, que eles transformaram em agora, em 1999, e fizeram uma campanha de lançamento. Você comprava, juntava selinho, ganhava um jogo de panelas, lembra disso? Sim, sim. É. O Rubão deve ter juntado um monte de selinho. Eu fiz a campanha para agora também. Eu fiz, depois de um determinado momento, eu também fiz uma campanha para agora. Ah, é? Legal, legal. Então, a gente fez, na verdade, a campanha de pré-lançamento. O jornal ainda ia ser lançado. E era num bar, ambientada num bar, o Batata era o gerente, eu era o Zé, o balconista, e tinha um chapeiro também, que eu não lembro o nome dele, não lembro o nome do ator nem do personagem, mas éramos 3 fixos, né? E aí, a cada comercial tinha os atores, assim, convidados e tal, mas o trio era eu, Batata e o chapeiro. Uhum. Bem legal, cara, bem legal. Mais ou menos nessa época eu conheci o Beno também, que a gente fez aquela propaganda da Kaiser no ônibus. Eu encontrava muito o Beno nos testes, porque a gente era do mesmo tamanho, né? Que aí você já está entrando para a publicidade, é verdade. O Sidão, para quem... Pois é, gente. Pô, isso aí é incrível, gente. Posso abrir um parênteses aqui, vender um pouquinho o peixe do nosso canal aqui? Claro, gente, o nosso canal... Eu vou pegar a cerveja enquanto você está falando aí. Vai lá. Legal, legal. Eu vou até solar aqui, porque o canal Steve no Jovem, gente, como eu disse, uma ação entre amigos aqui, atores e tal. E a gente vai ter muitas lives, muitas lives, né? Com chats, acompanhando, com esse pessoal da publicidade, que são atores fantásticos, atores e atrizes. E entre nós mesmo, nós somos em 8 aqui, né? Eu, Laerte Sarrumor, o Sidney César, o Rick Regis, o André de Maio, Paulo Aguiar, o Márcio Werneck, que prometeu ainda dar uma canjinha, ainda hoje, cantar uma musiquinha aí pra gente. E quem que eu estou esquecendo? E o Edu, grande Edu, o Edu Coelho, que é o fundador. E então, a gente, além das lives, a gente vai fazer outros programas humorísticos, escolinha online, vamos fazer jornal, enfim, vários programas ainda vamos fazer de humor. E os comerciais, todos esses comerciais que a gente está citando aqui, a gente vai subindo, vai postando aos poucos. Já tem vários postados, né? E comigo, com o Rubão, com o Sidney, enfim, com cada um de nós, com o Edu. Alguns que junta, por exemplo, tem comercial que eu tô com o Batata, tem comercial que eu tô com o Beno, tem comercial que eu tô com o Rubão, que é do Toyota Etios, hein, Rubão? Você não estava lembrando o nome? Toyota Etios, que a gente fez com a Pete, né, o pessoal do rock lá. E então vocês fiquem de butuca e, por favor, pelo amor de Deus, se inscrevam, gente, isso é muito importante para a gente. A inscrição, não é que a gente vai ganhar dinheiro com isso, não é. É para a gente ter uma dimensão, né, do progresso da coisa, para a gente saber se continua ou não, entendeu? Se vocês estão gostando ou não. A melhor resposta que vocês podem dar para a gente é participando dos chats, né, conversando com a gente nas lives e tal, e se inscrevendo no canal e também tocando o sininho. Clica em cima do sininho para vocês ficarem sabendo de tudo o que acontece aqui nesse canal, tá bom? Por favor. É isso daí, Laerte. Eu acho que, assim, só falando com relação a cinema, os longas que você fez, cita aí pra gente. Sim, fiz alguns. Eu participei de alguns longas, né, e também médias e curtas metragens. Desde 82 que eu fui convidado a participar de alguns filmes,
O primeiro que eu participei foi uma média-metragem do Big Nilson Vilas Boas, chamado Ecos Urbanos, que justamente com essa turma da vanguarda paulista, tem o Arrigo, tem a TT, tem toda essa turma nesse filme do Big Nilson Vilas Boas. Depois eu participei de um filme do Walter Rogério, muito legal, chamado Beijo 349, é beijo e um número grande, que é um número de um processo. Beijo 2348/72. Exatamente. Você está lendo, né? Você não sabe isso de cor, né? Não, eu estou lendo seu currículo. Ué, tá. É isso aí, é isso aí. É a história de um operário que é demitido da fábrica por ser pego dando um beijo numa colega, numa funcionária, durante o horário de trabalho. Ele é demitido, aí ele entra com um processo contra a fábrica, né, que é esse processo, esse número aí que você falou, não sei o que lá, /72, porque foi no ano de 1972. E aí ele perde, aí vai para outra instância, e perde de novo, vai para outra... Enfim, é uma batalha do cara querendo reconhecer que, porra, o beijo é válido, né? Como vai evoluindo, né? Como vai evoluindo a sociedade ao longo... Quem faz esse operário é o magnífico, grande, monstruoso Chiquinho Brandão, que é um puta ator que nós tivemos, cara. Maravilhoso, maravilhoso. O Oscarito da modernidade. Infelizmente, faleceu muito cedo, nos deixou prematuramente, e a colega que ele beija é a Maite Proença. Só isso. A operária da fábrica. Não tem como você encontrar uma Maitê na flor da idade como operária de uma fábrica e você não sentir vontade de beijar. E a namoradinha ciumenta que denunciou ele pro chefe é a Fernandinha Torres. Fela da puta. Denunciou ele pro chefe, da onde originou a demissão. Bom, esse é o filme. Acho que eu assisti esse filme. Sério? Não é? Esse filme é maravilhoso. Aí eu fiz um clipe lá, eu cantando a música Vampiro Empresário, que é minha mesmo, né? Bom, aí participei de outros. Participei de um filme do Walter Salles, Valtinho, né? Terra Estrangeira. Terra Estrangeira, lindo filme, em branco e preto. Tapete Vermelho, que é um filme maravilhoso com o Matheus, né? Matheus Nachtergaele, não sei falar esse nome. Nachtergaele. Eu também não consigo. Que ele é um caipira. É um caipira que ele quer mostrar para o filho o filme do Mazzaropi, que ele assistia na infância dele. Ele quer porque quer que o filme assista. Aí ele sai em peregrinação, ele, o filho e a mula, atrás de um cinema que passe o filme do Mazzaropi. É a cara do Matheus. Né? Maravilhoso. E aí ele acaba chegando no cinema que eu era o gerente, né? E o Cacá Rosé, o dono. E você fez um filme que eu gostaria de ter feito. Muito. Eu lembro que teve teste na época, tal. E eu corri atrás e não consegui fazer teste nenhum. Foi Boleiros 1 e 2 do Hugo Giorgetti. Maravilhoso, maravilhoso. Olha, ali eu tive uma aula com aqueles atores, cara, porque eu era o garçom. Porque o filme, ele se passa num bar, né, o Bar dos Boleiros, e eles vão contando as histórias, ali aqueles jogadores veteranos vão contando as histórias, e aí parte para as histórias. Então, tem muita gente que participou das histórias, e não do bar, né? Porque os episódios eram separados. Tem o episódio do juiz, que é corrupto, ladrão, tem o episódio do menino que jogava bola pra caramba, mas ele é jurado de morte pelo crime. Enfim, várias histórias. Tem a história do pai Vavá, que é a nossa, dos corintianos, né? Que é o André Bujan, é o pai Vavá. Isso. O André Bicudo é o jogador que se machuca.
Aí... Tinha um corintiano lá, que é um ator maravilhoso, esqueci o nome dele, sensacional. Robson? Não, tem esse e tem um outro, que era o Pai Vavá. O Pai Vavá, ele falava mais ou menos assim. Puta, como Rapaz, é colega nosso, né? Colega nosso. Sensacional, excelente ator. Ele estava sempre lá na cantina do Chaim, ali no Bexiga. Eu esqueci o nome dele. Bom, meu Deus, depois a gente lembra. Cara, o Hugo Giorgetti é um cara genial, muitíssimo generoso, um cara afável, sabe? Não é aquele diretor estrela, é um cara, puta, gente boa. O cara, diretor de publicidade, né? Tem um monte de filmes publicitários, mas também faz filmes fantásticos no cinema. Boleiros 1, Boleiros 2, que eu tive o prazer de participar. Eu estava dizendo que foi uma aula, porque eu ficava no bar, né? Eu ficava no núcleo ali, junto com Rogério Cardoso, Sócrates, né? Sócrates, João Acaiabe, Flávio Miliati. Verdade. Flávio Miliati. Pô, que história triste, pô. Porra, que história triste, meu. E o Adriano Stewart, figuraça também, Adriano Stewart. Infelizmente, quase todos aí já falecidos, né? Acho que todos, inclusive. O João Acaiabe foi agora, de Covid. Foi agora, de Covid. Foi ano passado. O Stewart foi uns anos atrás. É isso aí mesmo. Só sobrou você, Laerte. Cuidado. Rogério Cardoso também já foi. E o Hugo Giorgetti tem Sábado, que é com o Vande, né? O Vande faz o Vande, o Tom Zé. E o primeiro dele, que é maravilhoso, que é A Festa. Não sei se vocês assistiram A Festa. Sim, que foi com um grande amigo meu, Carlos Landucci, que fez também. O Antônio Abujanra, o Jorge Maltner. Nossa. E o Stewart, o Adriano Stewart, que eles são convidados da festa. Quer dizer, eles são contratados para a festa, que um é para fazer exibição de bilhar, joga bilhar, o outro vai tocar violino, e o outro acho que vai fazer mágica, não sei. E eles ficam ali, cara, a madrugada inteira numa salinha, confinados ali, esperando a hora deles entrarem na porra da festa para alegrar os bacanões lá. Então a festa nunca é mostrada. A gente só ouve o barulho ali do né? Da playboyzada se divertindo lá, a burguesada, e eles ali confinados, e ali rola todas as historinhas. Cara, é maravilhoso. Jorge Maltner, olha que elenco, cara. E o velho Abu, né? O Antônio Abujanra. O velho Abu. Me fala uma coisa, Laerte. A gente tem alguma coisa mais aí de televisão, que você fez manchete, redigiu e apresentou o programa nas ondas do rádio. Perdão, que programa é esse? Nas ondas do rádio foi um projeto do Jaime Monjardim. Ele era o diretor artístico da Manchete na época. Inclusive, arrebentou, né, com Pantanal, Cananga do Japão e tal. E ele assistiu o filme do Woody Allen, chamado A Era do Rádio. E ele se encantou com aquela estética de rádio antiga, sabe? De rádio dos anos 50, 40. E resolveu fazer esse programa, que era um programa como se fosse uma rádio nos áureos tempos do rádio, da Rádio Nacional e tal. E ali também eu contracenei com figuras fantásticas, que são inclusive nossos colegas, dubladores, o saudoso e lendário André Filho. O André Filho, que fazia a voz de um monte de personagem, o Jonathan Hart, do Casal 20. Ele fazia um monte de personagens famosos. A Carmen Sheila está viva ainda. Todos esses dubladores oriundos da Rádio Nacional. Eles pegaram o finalzinho da era a época áurea
do rádio, da Rádio Nacional do Rio de Janeiro. Foi muito legal fazer. E depois, quando acabou o programa, eu fui para o Milkshake, da Angélica. Eu fazia umas reportagens no camarim com os artistas todos lá. Era legal pra caramba. Conheci o Tim Maia, conheci um monte de gente ali, meus ídolos. Você era repórter do programa Milkshake. Sim. Um repórter atrapalhado, né? Eu fiz 2 personagens. Um era um repórter míope, que era como é que é? Osmar Topeira? Não, era o Osmar Mota. Osmar Mota. Osmar Mota. O cara ia sair pela porta, batia no batente, o cara não tinha noção de espaço, o cara era totalmente míope. E aí ele punha o microfone fora da boca do convidado e tal. E depois eu fiz um outro personagem que era um repórter bêbado, que era o Jack Daniels. Boa. Jack Daniels, ele fala o pessoal assim, né? Para lá de Bagdá. Zeca Pacotinho. Para nós. Chegava no Zeca Pagodinho e falava, Zeca o Pacotinho. Cara, eu falei, caralho, meu. Eu corri risco de vida, eu era muito sem noção, cara. Laerte, a gente meio que está encerrando a nossa live, mas eu queria deixar aqui uma pergunta, não sei, o Sidão também, o Sidão ainda vai ler algumas coisas do chat, né? Eu queria deixar aqui, como multimídia que você tá? Como que você está vendo hoje a cultura, como ela está sendo tratada, na sua opinião? Qual é a maior dificuldade hoje de trabalho que você sente? Enfim, é isso. Bom, agora a gente vai para 3 horas de live, né? Porque é assunto para dedéu aí. Então. Eu não quero ser repetitivo e chover no molhado. A cultura está abandonada, né, cara? Está completamente ao Deus dará. Como quase tudo nesse país, a cultura é considerada um artigo de luxo e é a primeira coisa que é cortada, né? Cultura, educação, defesa do meio ambiente, são coisas que são cortadas no orçamento logo de cara. E aí a gente fica meio à mercê da sorte, né, cara? Fica à mercê da sorte, principalmente agora na pandemia. Mas não só na pandemia, bem antes da pandemia, a coisa já estava bem esquisita, né? Tem alguns poucos que ganham muito, né? E muitos que não ganham quase nada, que é o nosso caso, né? E aí você fica dependendo de um monte de sorte, de amigos influentes, de tráfico de influência. Cara, é muito difícil. É muito difícil, mas a gente não desiste, porque isso é uma doença, é uma praga. O amor à arte, a nossa devoção a esse nosso ofício e o nosso amor às pessoas que acreditam na gente, que curtem a gente, né? É um masoquismo, né? É um masoquismo, É uma doença, a gente não consegue abandonar isso. E graças a Deus que é assim. Eu não saberia fazer outra coisa na vida, né? E obrigado, assim, eu tenho que dar. Fala, graças a Deus, sabe, de ainda nesses tempos bicudos, no meio da pandemia, ainda estou tendo trabalhos como o Topo Gijo, como esse trabalho que eu fiz para a Secretaria de Cultura, né, da Vanguarda, da Semana de 22 e outras vanguardas. Eu sou um cara privilegiado. Somos, né? Todos nós somos aqui, porque, bem ou mal, estamos vivos, sobrevivendo. Privilegiados somos nós, Laerte, de poder curtir você, ouvir você, ler você em todas as esferas do humor ou da falta dele. E privilegiados somos
nós também, um grupo menor, mas que tem o prazer de ter a sua amizade, a sua simpatia. Para quem não conhece muito bem, de próximo, assim, o Laerte nunca está de mau humor, eu nunca vi o Laerte de mau humor. Até em discussões mais calorosas do nosso grupo, que, óbvio, toda vez que você tem um grupo de trabalho, sempre sai discussão. O Laerte, ele está sempre... O assunto pode ser o mais cabeludo possível, ele está sempre de bom humor, né? Em cima do trilho, e ele é o cara que segura esse grupo aqui, um doce. Vocês teriam uma ótima oportunidade de me ver muito mal-humorado, muito bravo, nesses 10 minutinhos que a gente ficou fora do ar no começo da live, que eu fui para cima da coitada da Santa Márcia aqui com tudo, porque... Nós vamos ter que fazer uma live com a Márcia depois. Mas quando a gente está bravo, a gente tem que descarregar em alguém, né? Então sobra para ela sempre, coitada. A primeira pergunta com a live com a Márcia vai ser: como é que você aguenta? Vocês vão saber quem é o Laerte de verdade. Ela está falando assim, vocês ainda vão saber quem é o Laerte de verdade. Exato. Não queiram saber. Eu tenho uma ideia. Mas enfim, gente... Santos, Dalva Santos, Carminha Rodrigues deixando um beijo. Isso. Tem mais. O Marcelo Defante, de Indaiatuba, São Paulo, deixa um abraço e um beijo aqui para o Laerte. Cristiane César, é sua fã lá de Ipiranga. Quem mais? Reinaldo Passini. Regiane César também. É minha irmã, por acaso. Né? O Arthur está mandando um beijo para você. O Arthur César. E a Isabela e a Patrícia também. É seu filho? O Arthur é meu filho. Ele usa o celular da mãe para mandar mensagem para nós. A Carminha Rodrigues, você falou também? Carminha Rodrigues. E a Gisele Miliose concordando aqui. Santa Márcia. Ela conhece bem. Beijo na Santa Márcia, Carminha. Aqui, ó. A gente ainda vai chegar lá. Mas é Maravilha. Isso aí. Posso? Olha, eu vou tentar passar um vídeo aqui para encerrar, já que o Márcio nos deixou na mão. Meu querido amigo, colega de banda, Cacá Lima, gravou um vídeo para mim, para me dar parabéns de aniversário. Então, eu vou tentar passar aqui, porque a gente nunca sabe aqui quando dá chabu, quando não dá. O teu aniversário foi quando, Laerte? Foi ontem, né? Ontem, dia 15 de maio. Não é todo dia que se faz 39 anos de idade, né, Laerte? Então, tem que ser... não. É só uma vez, e foi há 20 anos atrás, há 30 anos atrás. Então, deixa eu passar esse vídeo aqui. Então, eu já vou me despedir de vocês e agradecer imensamente. Vocês seguraram as pontas aí bravamente, heroicamente. Agradeço quem está acompanhando a gente até agora e peço desculpas pelos entreveros aí, pelos probleminhas técnicos aí. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Muito obrigado, beijo. Rubão e Sidão, suas considerações finais? Eu estou sempre alerta para servir o melhor possível os meus amigos e os meus queridos companheiros. Foi um prazer enorme estar aqui com vocês, participar de uma live onde o assunto principal é o Laerte. Laerte, que antes de eu conhecê-lo pessoalmente, eu já era fã e ouvia, né? Eu já te falei isso uma vez, quem me ensinou a gostar de língua de trapo foi a minha irmã, a culpada, a Cris César, meu primo Eduardo, que me deram de presente um vinil, e eu escutava todo santo dia, furou o vinil. Você fizeram essa maldade comigo. Eu cresci assim. Por falar em furar, você acabou de me lembrar que eu tô em dívida com um amigo meu. Eu furei com um amigo meu, mas... não tem pressa. Calma que vai chegar o dia. Beijo, Laerte. Obrigado aí, Beijo, Rubão. Vou tentar passar o vídeo do nosso querido Cacá Lima. Você vai passar o vídeo e depois eu me despeço ou eu despeço antes? Vocês sabem. Não, termina com o vídeo. Fala tchau já. Vídeo, Então tá. Então, Laerte, foi um prazer poder estar nesse programa aí, tentando ajudar.
Galera, a gente faz tudo isso daqui praticamente sem nenhum roteiro. Só hoje o Laerte escreveu algumas coisas para a gente aqui, eu pedi o currículo dele, mas a gente faz tudo praticamente no improviso. Esse é o Steve no Jobs, uma galera de humor, uma galera que está afim de fazer alguma coisa que tenha qualidade, que tenha muito humor, e que se for besteirol também a gente vai fazer também. Um beijo para vocês, todos os participantes, agradeço imensamente, e se inscrevam no canal que a gente precisa dessa ajuda para poder crescer cada vez mais. Laerte, grande abraço, Sidão, do peito. Vamos que vamos. Vamos ver se rola o vídeo aqui. Beijo. Alô, meu querido amigo Laerte Sarmor. Um grande beijo para você. Muitas felicidades, parabéns pelo seu aniversário. Que você continue sendo esse amigo querido, maravilhoso, além de um grande parceiro musical, que nossa parceria perdure ainda por muitos e muitos anos. Feliz aniversário para você e um abraço especial para toda a turma do Steve no Jobs. Assistam, participem, compartilhem. É um grande programa. Obrigado a todos e feliz aniversário para você, Laerte. Pequena homenagem. Feliz aniversário, meu bem, parabéns para quem gostar de você. Feliz pra você, feliz pra nós dois, feliz para o seu amor. Serei pra você o amor que não tem fim. Nem vale esquecer ondas, três pontas, três mundos, três nós. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Se alguém gritar pra você, não se esconda não, mas me faça um favor, se lembra de mim, do seu parabéns, num brinde ao nosso amor. Serei pra você o amor que não tem fim. Nem vale esquecer ondas, três pontas, três mundos, três nós. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Feliz aniversário, meu bem, parabéns para quem gostou de você. Feliz pra você, feliz pra nós dois, feliz para o nosso amor. Nem vale esquecer mundos, três pontas, três mundos, três nós. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Feliz aniversário, Xará. Grande beijo pra você.